Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema tegumentar. O que seria o sistema tegumentar? O sistema tegumentar vai ser formado pela pele e seus anexos. É o que a gente vai abordar na aula de hoje. Falar um pouquinho em relação a algumas informações gerais sobre a pele. Então a pele é o maior órgão do nosso corpo. Em relação ao nosso peso, 16% do nosso peso é formado de pele. Em relação à espessura, ela tem uma variação. A gente tem uma pele mais espessa na planta e palma do pé e uma pele mais fina em relação, por exemplo, à região da nossa pálpebra. Quantas camadas nós temos na pele? 2 camadas. Então a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, e a gente tem a derme, que é a camada mais interna. Alguns livros trazem também como camada da pele a hipoderme, mas na nossa aula a gente não vai considerar como sendo uma camada da pele. Continuando, em relação à a epiderme tem alguns estratos ou subcamadas. Da região mais profunda para a região mais externa da epiderme, a gente tem a basal, a espinhosa, granulosa, lúcida e a córnea. A basal também chamada de germinativa, onde a gente tem células vivas. A córnea, que é a mais externa, a gente já tem células mortas. A camada lúcida, ela vai estar presente somente na pele mais espessa, como a gente tem na palma da mão e na planta do pé. Em relação à derme, a derme é mais profunda e tem as principais estruturas na pele. Então, as principais estruturas existentes na pele vão estar localizadas na região da derme. Agora a gente vai ver as peças e algumas dessas estruturas comentadas na aula. Bom pessoal, aqui a gente tem a placa que representa a pele com as estruturas que a gente viu nos slides. Então aqui a gente consegue ver a epiderme, que é mais externa, e a derme, que é mais interna. Em relação à epiderme, a gente consegue ver os estratos. Se eu virar um pouquinho a peça, vocês vão poder observar essa diferença de cores, onde a gente consegue ver as subcamadas ou estratos da epiderme, começando com basal, espinhoso, granulosa, lúcida e córnea. Lembrando que a basal, onde a gente tem células vivas, e a córnea, onde a gente tem as células mortas. Na córnea a gente também consegue visualizar esses orifícios, que são os poros. Pelos poros, o suor vai conseguir sair do nosso corpo, sendo eliminado. Então, esse suor que vai sair pelos poros, ele vem da região da derme, de uma glândula chamada de sudorípara, que vai sair através de um ducto chamado de ducto excretor da glândula sudorípara, desembocando na região da córnea. Na região da derme, a gente encontra as principais estruturas da pele. Então, a gente tem a glândula sudorípara, que eu já comentei, aqui também e aqui também. A gente tem uma outra glândula chamada de sebácea, que na maioria das vezes está associada ao folículo piloso, que já a gente volta a comentar. A gente consegue ver vasos sanguíneos, aqui em vermelho e em azul, nervos em amarelo, e a gente consegue também ver essas estruturas chamadas de papilas dérmicas. As papilas dérmicas, elas permitem uma maior aderência da região basal com a derme e uma maior fixação entre as duas camadas, a epiderme e a derme. E por último, abaixo da derme a gente consegue ver também a hipoderme, que é formado de tecido adiposo, que também tem várias funções em relação ao nosso corpo como proteção mecânica. Então aqui a gente consegue ver essas estruturas que formam a pele. Continuando a aula, já que aprendemos um pouco sobre a pele, agora chegou a vez dos acessórios à pele. Então a gente tem como estruturas acessórias pelos, unhas e glândulas mamárias. Iniciando com o pelo, que tem várias funções como termorregulação e proteção, a gente tem uma posição visível do pelo, que chamamos de haste, e uma posição interna que a gente chama de raiz. A raiz do pelo é envolvida por uma estrutura chamada de folículo piloso, que é uma invaginação da epiderme.
A região final do folículo piloso é chamada de bulbo piloso, onde a gente encontra a matriz de crescimento do pelo. Continuando, a gente tem a unha. A unha que também tem várias funções, né? Proteção das extremidades dos dedos e outras. A gente consegue ver aqui, em relação à unha, a parte visível da unha, que a gente chama de corpo da unha. Se eu fizer um corte sagital na unha, no dedo, eu vou encontrar uma posição mais interna, que a gente chama de raiz. É a partir da raiz que ela tem o crescimento. A nossa unha, ela está colada na região da córnea. E aí, essa fixação é feita por uma estrutura chamada de leito ungueal. Continuando as estruturas acessórias, a gente tem a mama. A mama, principalmente a região da glândula mamária. Então aqui a gente tem a glândula mamária, que era uma glândula sudorípara e foi modificada durante o período fetal e passou a produzir leite. E aí passou a ser chamada de glândula mamária. Ao redor dessa glândula a gente tem gordura, que no caso é chamado especificamente de estroma. Envolvendo toda essa estrutura, a gente tem o corpo da mama, que é revestido pela pele, e na região central a gente tem a papila mamária e tem a areola. Pela papila mamária é que vai sair o leite materno durante a amamentação. Já que a gente viu as imagens, agora a gente vai ver as peças dessas estruturas. Agora, pessoal, vamos falar em relação a um dos acessórios da pele, que no caso, o pelo. Então a gente tem aqui o pelo. O pelo tem uma porção externa, chamada de haste, e tem uma porção interna, chamada de raiz. A porção interna do pelo é revestido por uma invaginação da epiderme chamada de folículo piloso. A região final desse folículo piloso a gente chama de bulbo piloso, onde a gente encontra a matriz de crescimento do pelo. Então a gente tem a haste, que é externa, visível, e internamente a gente tem a raiz, que é envolvida pelo folículo piloso, e no final do folículo a gente tem o bulbo piloso. Esse folículo piloso está associado com um músculo liso chamado de músculo eretor do pelo, que permite que o pelo fique em pezinho quando a gente está, por exemplo, com frio. Agora vamos falar sobre a unha. Então aqui a gente tem uma figura da unha, e aí na unha a gente consegue ver a parte externa, que a gente chama de corpo. No corte sagital a gente tem essa parte mais interna que a gente chama de raiz da unha, onde a gente encontra a matriz de crescimento dessa unha. Abaixo da unha a gente tem a epiderme e uma fixação, como já foi falado, que permite que a unha se prenda à córnea, que é chamado de leito ungueal. Continuando, a gente tem a lúnula, que é essa região mais esbranquiçada no final da unha, que tem uma região mais clara, representa uma região mais clara porque os vasos sanguíneos são mais profundos nessa região. Agora, pessoal, a gente consegue ver a mama. Então a gente tem aqui a mama, a região do corpo da mama, que é coberta pela pele. A região central da mama a gente tem a areola e tem uma pequena elevação chamada de papila mamária. Se eu virar e fizer um corte na mama, eu consigo ver as estruturas internas da mama. Então a gente tem aqui as glândulas mamárias. Envolvendo essa glândula mamária e dando formato à mama, eu tenho o estroma aqui em amarelo. E abaixo desse estroma eu tenho o músculo, onde a mama vai se fixar. Então a gente tem o corpo da mama, coberto pela pele, areola, papila mamária, glândulas mamárias, aqui em rosa, e a gente tem aqui o estroma em amarelo, que vai dar o formato da mama. Ok, pessoal?